Hoje a nossa aula é sobre carboidratos e em atividade física. Eu vou mostrar para vocês o que está sendo falado de carboidratos. Eu acredito que o carboidrato ele é muito mal utilizado, né? Na atividade física hoje. Às vezes você usa como anticatabólico. O carboidrato é um elemento de risco para a saúde humana, assim como todo produto que você ingerir em excesso. Nós devemos ingerir carboidratos? Devemos, mas há um limite em termos de quantidade de carboidrato que nós devemos ingerir. Não devemos ingerir de mais e não devemos ingerir de menos, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre esses carboidratos, tá? Eu selecionei para vocês aqui do Harper, né, alguns carboidratos simples, onde você tem a glicose, que está como D-glucose, né, aqui no canto direito da sua tela. A manose também, que é um carboidrato que vem sendo estudado em atividade física, é D-galactose. A galactose, ela vem cada vez mais tendo publicações e a sua conversão para a glicose como uma fonte retardada de caloria, né? Porque ele não dá aquele pico hiperglicêmico, não dá o pico de hiperinsulinemia e pode ser uma boa fonte de carboidrato sem aumentar demais o pico de insulina ou da própria glicose. A derribose, quem trabalha em atividade física conhece bem a derribose, ela melhora a ressíntese de ATP, atuando diretamente no ciclo da pentose, né, por participar desse mecanismo, e ele aumenta a produção de ATP na mitocôndria. Então o atleta que se beneficia da derribose é o atleta originalmente aeróbio, mas vocês sabem muito bem que a recuperação do atleta anaeróbio geralmente é aeróbio, a ressíntese de ATP, então a derribose pode ser usada em períodos de recovery, né? Poucas pessoas usam no período de recovery. Muita gente acha que a derribose pode ser usada para aumentar o desempenho do atleta anaeróbio. Na verdade, o efeito principal dele não é esse, né? O efeito dele é na ressíntese de ATP, economizando o caminho mitocondrial. Então, os carboidratos, eles são usados no nosso corpo. Eu separei aqui alguns carboidratos, como a derribose, que faz parte de coenzimas e estrutura do DNA, os ácidos nucleicos. Então, toda vez que você vai fazer ácido nucleico, você precisa da derribose. Então, a ribose fosfato entra no ciclo da pentose e, do ponto de vista de atividade física, o uso da derribose é interessante para quem faz atividade aeróbia ou para quem faz o recovery. A derribose melhora o desempenho de tecidos que são ricos em mitocôndrias. Automaticamente, a derribose melhora o desempenho de atletas aeróbios, mas também melhora funcionalmente a atividade cerebral e cardíaca. Há estudos mostrando que a administração de derribose melhora a delimitação de áreas de infarto nos pacientes, né? Então, você teve um infarto, você vai fazer um contraste e aí você injeta a derribose no paciente, aquela área onde não está infartada vai ter uma atividade energética maior. Então a derribose tem essa atividade. A ribulose é um passo intermediário no nosso corpo. Você tem a arabinose, que constitui glicoproteínas. A própria xilose também, mas isso mais em vegetais, né? Então são açúcares, são o que a gente chama de pentose. Pentose nós usamos no nosso corpo, principalmente a ribose e a ribulose. As hexoses são aquilo que nós mais utilizamos. Então a D-glicose é uma hexose, a frutose é uma hexose, a galactose é uma hexose. Então você tem, por exemplo, a D-glicose, que é uma hexose, ela está principalmente presente em frutos, né? E você tem ele a partir da hidrólise do amido. O açúcar da cana tem a sacarose, que contém a frutose e a glicose. Sucos, as frutas contêm também principalmente frutose, né, que é o açúcar que o pessoal fala que é de fruta, mas ele também pode ser obtido a partir da fermentação de fruto oligosacarídeos, como a inulina. Nós não fazemos esse tipo de fermentação, quem faz evidentemente é uma bactéria. A D-galactose ela é resultante da hidrólise da lactose, né, e a D-galactose é uma ótima fonte de energia. Ela pode ser transformada em glicose no seu fígado e metabolizada, ou seja, a partir da D-galactose você faz a glicose. A glicose na D-galactose, na minha opinião, é uma boa fonte de glicose para o seu corpo, só que um pouco retardada, né? A manose ela está muito mais presente em fungos e plantas, né?
Vocês têm, por exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, que basicamente tem na estrutura celular dele a manose. E a manose constitui o que a gente chama de glicoproteínas, né? Ok? Nós armazenamos os carboidratos no nosso corpo na forma de amido. A planta armazena na forma nós armazenamos o carboidrato no nosso corpo na forma de glicogênio. A planta armazena na forma de amido. Essa é a estrutura básica do amido. São conexões de ligação, né, 1,6, que nós somos capazes de quebrar com as nossas enzimas. E quando você quebra, você gera cadeias menores, né? E da hidrólise do amido você gera as dextrinas, como por exemplo a maltodextrina, ou a amilose. Então você gera estruturas menores que são mais facilmente digeríveis. Esse é o que a gente poderia chamar de amido complexo. O A, o B, né? O amido, o A seria a amilose. A amilose faz parte do amido. O B, né? A amilopectina. A amilopectina tem uma estrutura mais fácil de absorver. E o que eles fornecem para o seu corpo? A dextrose. A dextrose, que é o açúcar básico que nós usamos como fonte de energia. Aqui nesse próximo slide você tem à sua esquerda, né, o amido, a estrutura do amido, do glicogênio, perdão. O meu cérebro hoje não está funcionando. Você tem o glicogênio, e o glicogênio é uma estrutura molecular única, né? Você tem a glicose na forma de glicose e fosfato, né? E essa glicose e fosfato é conectada na forma de glicogênio. Então uma coisa que o nosso corpo faz quando você ingere um carboidrato é fosfatar esse carboidrato. Então a glicose ela é fosfatada, e na forma fosfatada ela é armazenada, e na forma fosfatada ela entra no seu metabolismo. Então você tem a absorção da glicose, né? Essa glicose você pode ingerir via oral, ou você pode usar o glicogênio. Essa glicose ela é fosfatada, e quando ela é fosfatada você impede ele de sair da célula. Você forma o que a gente chama de glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato ela entra na glicólise anaeróbia para fazer ATP, né? E nesse mecanismo todo você tem um monte de caminhos bioquímicos associados à translocação de GLUT4 e ao aumento da absorção de glicose ou entrada de glicose na sua célula. Você pode, a partir dessa glicose, fazer glicogênio ou usar ela diretamente como fonte de energia, né? Seria mais ou menos assim: você ingere a lactose, você absorve a glicose cai na sua circulação sanguínea, né? Isso a partir da ingestão de carboidratos. Ele cai no sistema porta, vai para o seu fígado, e no seu fígado a glicose pode seguir vários caminhos metabólicos. Por exemplo, ela pode gerar aminoácidos, ela pode ser acumulada na forma de glicogênio, ou ela pode ser metabolizada e formar CO2, né? Quando você gera aminoácidos a partir da glicose, você tem que fazer transaminação. Mas também você tem aminoácidos que formam glicose. Então você pode fazer o que a gente chama de gliconeogênese. Você pode fazer a gliconeogênese, ou seja, fazer glicose a partir de aminoácidos, mas você pode fazer também o glicogênio a partir da glicose. Quando você tem sobrando essa glicose, você vai fazer o quê? Você vai fazer o glicogênio. O glicogênio é uma forma de armazenamento, e você vai encontrar, por exemplo, o glicogênio no músculo. No músculo você tem o mioglicogênio, e ele serve de sistema de armazenamento de energia para uso a curto prazo. Mas os aminoácidos podem fazer glicose, a glicose pode fazer glicogênio, e o glicogênio pode voltar para a glicose, né? Como diz aqui a própria seta, a glicogenólise. O glicogênio é a fonte melhor de glicose que você tem dentro do teu corpo. É lógico que aquela glicose ela pode ter vindo de um aminoácido, ela pode ter vindo de outros caminhos, ou da ingestão exógena. Mas, como forma de disponibilidade para formação ou para geração de energia, o glicogênio é uma boa fonte de armazenamento. Muito bem, essa glicose ela pode ser transportada, ou ela pode formar o que a gente chama de glicogênio no seu músculo, e o glicogênio vai formar o que? Vai liberar a glicose. Essa glicose vai fazer ATP, logicamente dentro do caminho metabólico, que pode ser tanto a glicólise anaeróbia quanto o metabolismo oxidativo, né? E é isso que baseia, por exemplo, o funcionamento de suas células. Você pode usar como fonte de energia também os lipídios, mas vamos ficar na glicose hoje, que é mais interessante. Então você tem no seu corpo o glicogênio, né? O glicogênio ele tem a glicose na posição 1, né? Depois você tem o efeito de uma invertase. A glicose pula para glicose 1-fosfato, muda para glicose 6-fosfato.
A glicose 6-fosfato entra no que a gente chama de glicólise anaeróbia. Começa esse caminho gerando frutose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato mais um ATP forma a frutose difosfato ou bisfosfato, né? E o caminho vai andando até fazer o que a gente chama de piruvato, né? Esse caminho enzimático ele é interessante porque ele faz o que nós chamamos de glicólise anaeróbia. Aqui, se você observar, você não precisa consumir oxigênio para fazer esse caminho bioquímico. Ele acontece no citoplasma da célula e gera ATP. Esse é o metabolismo que vocês chamam de lático, né? Anaeróbio lático é aquele que gera o lactato. Por quê? Quando você gera o piruvato, a desidrogenase lática vai pegar esse piruvato e gerar lactato. Esse piruvato também pode sofrer ação de uma enzima chamada alanina aminotransferase. Quando ele sofre a ação da alanina aminotransferase, ele faz alanina. Mas vamos embora aqui para frente para ver como é que funciona isso bem. O primeiro passo, glicólise anaeróbia. Você pega a glicose, né? E aí você tem o quê? Primeiro caminho, você pega a glicose e fosforila ela. Aí você tem o efeito da hexoquinase. Fosforilando ele, você gasta um ATP. Aí depois você caminha. Você faz depois, né, através da fosfoglucoisomerase, a frutose 6-fosfato. Depois você caminha, gastando mais o ATP, forma a frutose 1,6-bifosfato ou difosfato. A partir do efeito da aldolase, você vai formar a dihidroxiacetona ou gliceraldeído 3-fosfato. Você vai depois formar, usando esse caminho de geração de piruvato, a partir dessas dois substratos, gerando NADH, você vai gerar duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. O fosfoglicerato é fonte de serina para o nosso corpo. Mas vamos continuando. Caminhando nesse caminho, então uma molécula, você gerou 2-bisfosfoglicerato. Ao gerar 2-bifosfoglicerato, você vai caminhar meio que como se fosse um espelho de um lado e do outro, gerando, né, NADH e ATP. Pode ver que você gerou 2 ATPs, né? Então, em cada caminho, então você gerou 4 ATPs. Só que lá embaixo você gastou 2, então vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. O fosfoglicerato aqui pode originar aquilo que nós chamamos de serina. Então você pensa assim, olha, mas esse caminho da glicólise é um caminho somente de gerar ATP? Não. É um caminho que vai gerar NADH, que são moléculas redutoras, mas é um caminho também que vai gerar ATP e biossíntese. Se você desviar o caminho do fosfoglicerato, você vai fazer serina. A partir da serina, você vai fazer glicina. E aí você vai falar assim, ué, mas qual é a importância? A glicina é quem doa o metil para o metiltetraidrofolato, né? E aí você vai ter o ciclo de transmetilação dependendo desse caminho ser perfeito, tá? A serina é o neurotransmissor, assim como a glicina também é o neurotransmissor. Assim como eles também fazem parte do anabolismo proteico. Então gerar serina e gerar glicina faz parte da anabolização. Mas para isso eles precisam fazer o quê? Ser transaminados. Então você tem o gasto de B6. Olha, é importante você conhecer um pouquinho de bioquímica para entender esse caminho metabólico. Então, quando você faz a glicólise anaeróbia, você não faz só ATP. Você faz ATP, NADH e você também faz aminoácidos, né? E o piruvato, ele pode ser transaminado para fazer alanina. Mas vamos supor que você fez a glicólise anaeróbia. Qual que é a característica da glicólise anaeróbia? Gerar muito ATP, né, numa velocidade grande. Então ele gera uma velocidade grande, então quando a sua demanda de energia é grande, é rápida, você gera uso mais de glicólise anaeróbia. Tanto é que você tem, por exemplo, vários atletas que têm uma atividade física intensa, eles fazem o que a gente chama de metabolismo glicolítico lático, que é o quê? É fazer piruvato e depois do piruvato fazer lactato. Normalmente, se você fechar o metabolismo, esse piruvato vai entrar na mitocôndria, né, via atividade do complexo piruvato desidrogenase, e aí você vai fazer acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo do ácido tricarboxílico para fazer mais ATP e mais substâncias redutoras. Quando você cicla muita energia durante um período muito curto, você gera muito piruvato. Quando você gerar muito piruvato e você não tem mitocôndrias numa cinética suficiente para absorver esse piruvato e gerar mais ATP, você vai gerar lactato. E aí isso vai dar o quê? Geração de prótons de hidrogênio, que vai ser associada à fadiga lática,
que na verdade não é uma fadiga lática, é uma fadiga ácida. Daqui a alguns anos, talvez, os pesquisadores comecem a mudar essa denominação, porque quem leva a fadiga não é o lactato, é o próton hidrogênio gerado a partir da desidrogenase lática sobre o piruvato ou ácido pirúvico. Então aqui termina a glicose anaeróbia, sobrando 2 ATPs para o seu corpo, mas também podendo fornecer alguns aminoácidos, como a serina e a glicina. Aí você vai falar assim, mas por que a glicina é importante? A glicina, ela reage, ou ela é catalisada junto com a arginina para formar guanidinoacetato. Guanidinoacetato, que é o substrato básico, depois é metilado para formar creatina. E a creatina é o que? É um aceptador de ATP. Então no nosso metabolismo é todo muito interligado, né? Não é fácil entender tudo isso de uma vez só, mas não é difícil também. Você só precisa ter tempo. Então lá fora, vocês viram aqui agora há pouco, você gerou piruvato. O piruvato sofre a ação do complexo piruvato desidrogenase, que tira um CO2, e aí o piruvato vira acetato. O acetato liga na acetilcoenzimar e entra para a mitocôndria, formando o ciclo do ácido carboxílico. Agora olha só que legal, esse acetil do acetato pode ser utilizado para fazer ácidos graxos ou lipídios, mas no caminho bioquímico, ele fechando o ciclo do ácido carboxílico, ele vai terminar gerando o quê? O oxalacetato. E o oxalacetato reagindo com o acetilcoenzimar forma de novo o citrato. Por isso que ele chama ciclo, hoje é do ácido tricarboxílico ou ácido cítrico. E aqui você tem o acetato reagindo, veja que legal, o acetato 2 carbonos, tá aqui 2C em cima, né? Ligando com o oxalacetato 4 carbonos, virando o citrato 6 carbonos. E no caminho você vai perdendo carbono, ou seja, do citrato para você fazer o cedoglutarato, você vira o isocitrato, né? O aconitato e depois você vira o cedoglutarato. O cedoglutarato tem 5 carbonos, mas aqui você gerou o que? NADH. E aqui você gera o que? NADHs, ATPs e FADH2. Olha que coisa interessante. Então você gera moléculas redutoras, que tem uma equivalência ATP, e você gera propriamente o ATP. Mas o caminho não é só esse. Quando você gera o cetoglutarato, se o cetoglutarato for transaminado, você gera o glutamato. E o glutamato pode formar glutamina. Assim como o glutamato pode formar uritina, citrulina, arginina, né, prolina, poliaminas como putrescina, espermina, espermidina e agmatina, fechando o caminho metabólico gerando biossíntese, né? Então o caminho metabólico da glicose não é só para gerar ATP, é para gerar também biossíntese. O oxalacetato, ele sofre a ação da AST, que é a transaminase alanina ST. Esqueci o que é o ST. Antigamente TGO, transaminase glutâmico oxalacética. O que ela faz? Ela pega o oxalacetato e gera aspartato, né? A AST é aspartato aminotransferase, tá? E aí você gera o que nesse ciclo usando a glicose? Então quando você usa a glicose, você não gera só energia. Todo mundo fala assim, eu vou tomar maltodextrina, dextrose como anticatabólico. Na verdade não. Se você souber usar a glicose, você vai ter um anabolismo usando a transaminação. E tudo que nós fazemos no nosso corpo ele é bastante lógico. Então a partir da glicose, olha só que legal. A partir da glicose eu posso gerar no meu corpo serina, glicina, né? E creatina. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, quando eu falei cedoglutarato aqui, o cedoglutarato origina a uritina, citrulina e arginina. A arginina reage com a nossa famosa glicina, formando o guanidinoacetato, que vai ser metilado pelo SAMe, que pegou metil da onde? Da própria glicina. E aí você gera o quê? A creatina. Então a creatina também depende da glicose para ser formada, né? Lógico, você pode ingerir na dieta, mas ela também depende da glicose para ser formada. E a creatina pega quem para ser fosforilada? O fosfato do ATP. Então o metabolismo é bastante lógico, né? Se você quer usar melhor a sua creatina que você ingeriu, o seu ciclo de formação de energia tem que estar ótimo. Automaticamente a sua célula tem que estar pegando a glicose e fechando ela até o final da reação, gerando principalmente como substrato final CO2, né? Fechando o metabolismo como um todo. Mas quando você avalia que aminoácido você faz a partir da glicose, voltando à nossa conversa anterior, você tem a serina, glicina, né? Glutamato, glutamina, ornitina, citulina, arginina e prolina.
E você tem do outro lado, eu não sei se eu já falei, a alanina a partir do piruvato, o aspartato a partir do oxalacetato, né? E depois desse caminho você começa a gerar mais, porque o glutamato é ótimo para fazer transaminação. Então o glutamato é o substrato para transaminar. Mas olha que legal, quem que transamina o cedoglutato? O BCA. Por isso que o BCA, ele olha que interessante, quando você, né, ingere glicose, a glicose aumenta a insulina no seu corpo. Essa insulina leva a glicose para a célula muscular, mas também leva o BCA. E por que o BCA vai? Porque o BCA é importante para você usar melhor a glicose, mas não para fazer energia, mas para fazer transaminação. A partir da transaminação do BCA, eu gero glutamato. E a partir da transaminação do glutamato, eu gero alanina, aspartato, né, e serina, que depois gera a glicina. Então, o nosso corpo ele é bastante lógico, é tudo bastante racional. Não existe assim uma coincidência metabólica, né? Eu falo assim que quando eu comecei a estudar bioquímica, na verdade quando eu comecei a entender um pouco que eu sei de bioquímica, eu comecei a acreditar mais em Deus. Por quê? Porque tem que ter uma inteligência muito grande por trás disso, né? Não pode ser coincidência. Uma coincidência não faria isso, né? Então olha que legal. A glicose entra na glicólise anaeróbia e faz o piruvato. Gerou 2 ATP. Mas ele faz 2 NADH, que corresponde a... Cada NADH é 2 ATP. Quando você gera o piruvato quando você pega o piruvato e faz a ativação do complexo piruvato deshidrogenase, você gera mais um NADH por intervenção direta do ácido lipoico, né? Então o ácido lipoico ele reduz para fazer o transporte de acetil para dentro da célula e dá um hidrogênio para quem? Para o NAD+. E aí esse NAD+ vai corresponder a quê? ATP. Então você começou a gerar a soma de ATP. Dentro do ciclo do ácido carboxílico, você também gera ATP. Então, a partir de uma molécula de glicose, você gera 36 ATPs, né? Legal? Mas, imagine você que quando você economiza ATP no ciclo do ácido carboxílico, que é o ciclo de Krebs, você gera ATP numa eficácia muito boa, sem deixar o que eu chamo de imposto metabólico. Mas na glicólise, não. Na glicólise anaeróbia, você gera restos que são transaminados. No ciclo de Krebs, você pode tirar alguma molécula, como oxalacetato, para fazer aspartato, ou tirar o glutamato para fazer, o cedoglutato para fazer glutamato, né? Mas na glicólise anaeróbia, você pega o quê? Você pega o nosso famoso fosfoglicerato e faz serina, e pega o piruvato e faz alanina. Então, todo o metabolismo ele é lógico e biosintético. Então, a glicose não é só um anticatabólico formador de energia, ele é também o quê? Um anabolizante, formador de aminoácidos. Eu coloquei aqui para vocês um slide de câncer, né? Justamente para mostrar isso aí. Então olha aqui a glicose entrando na sua célula, formando fosfoglicerato. O fosfoglicerato foi serina, e a serina faz glicina, né? Mas a serina também é um aceptor de enxofre para fazer cisteína, né? E o piruvato aqui vai fazer alanina. Olha que coisa interessante. Sem contar, né, que a própria alanina virando de novo o piruvato pode gerar mais serina, que vai gerar glicina. Ou aqui na mitocôndria, esse cinza aqui é a mitocôndria. A mitocôndria gera cedoglutarato. Esse cedoglutarato vai gerar glutamato. Tem um erro aqui porque essa seta é de ida e volta, né? E aqui você gera o cedoglutarato. O cedoglutarato vai ser transaminado para fazer aspartato. E o aspartato vai ser transaminado para fazer asparagina. Mas você vai ter também o que nós chamamos de glutamato como fonte de aminoácidos ou fonte de amônio para fazer aminoácidos. Então você tem vermelho carbono, em vermelho e azul carbono mais nitrogênio. Carbono mais nitrogênio mais oxigênio, aminoácidos, né? Esse caminho vai longe, né? Se você for pensar do ponto de vista bioquímica, né? A glicina vai doar um metil pro metiltetraidrofolato, pro tetraidrofolato para virar o metiltetraidrofolato, que vai entrar no ciclo da transmetilação e vai gerar o S-adenosilmetionina, que é o SAMe, a partir da metionina, que é o aminoácido essencial, né? E esse SAMe vai gerar aquilo que nós chamamos de homocisteína, depois vai caminhar para cistationina e cisteína, e o caminho depois é o que? Taurina. Então,
é muito interessante. O glutamato ele pode fazer a prolina, a ornitina, a arginina ou a própria glutamina que sai circulando pelo seu corpo, levando o glutamato distribuindo o glutamato pelo seu corpo inteiro. E o que nós precisamos aqui? De glicose e de nitrogênio. E quem dá o nitrogênio? Principalmente o BCA. Segundo estudos do BCA, o mais importante é a própria valina, que faz a transaminação. E depois que eu gero o glutamato é usado para transaminar o restante, né? Então pega aqui, ó, o glutamato vira ceto-glutarato e faz serina. O glutamato vira ceto-glutarato e faz alanina. O glutamato faz ceto-glutarato e vira aspartato, né? O glutamato vira ceto-glutarato e pega o glutamato e faz glutamina, ornitina, citrulina, arginina e prolina, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender da glicose é que o metabolismo da glicose ele vai além daquilo que a gente imagina hoje, né? Um exemplo da diversidade do metabolismo, a serina que é formada. E olha que coisa interessante aqui, eu coloquei esse slide por quê? Porque a serina gera glicina. E a glicina faz o quê? Metila o tetraidrofolato. Só para comprovar para vocês que eu não estava mentindo, né? E o tetraidrofolato vai fazer o quê? Metilar moléculas. Como metilar homocisteína para virar metionina. E aí ele vai participar de quem? Do ciclo de transmetilação ou metabolismo de um carbono. E a serina pode sofrer a ação da serina racemase. E aí vai ser o quê? Um neurotransmissor. Por exemplo, a deserina é um neurotransmissor excitatório. Mas a glicina formada pela deserina é um neurotransmissor inibitório, né? Então você tem o caminho bioquímico interessante, gerando o caminho anabolizante, gerando o glutamato. E olha o glutamato aqui. O glutamato é gerado a partir do ceto-glutarato. É um caminho interessante, talvez complicado, mas é muito bonito. Então o glicogênio, nós armazenamos glicogênio no nosso corpo e o glicogênio é a fonte inicial da glicose, para o fígado, para o músculo, para as reações bioquímicas. E você pode fazer o ácido pirúvico, né, ou o glicerol. Agora você pode fazer o acetilcoenzima A, né? Isso aqui pela ação do complexo piruvato deshidrogenase. Se você tem muito ácido pirúvico, porque você fez muito ATP numa velocidade muito rápida e gerou acúmulo de ácido pirúvico, você vai formar ácido lático, que vai dar a fadiga lática. Mas esse pirúvico pode formar aminoácidos, que vão ser usados para fazer proteína. Mas esse pirúvico pode fazer o quê? O acetilcoenzima A, que vai fazer ácido graxo, que liga no glicerol produzido a partir do fosfogliceraldeído e forma triglicerídeos. Isso tudo a partir de quê? Da glicose que você acumulou na forma de glicogênio. E o que sobrou da acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Pode formar corpos cetônicos, mas pode formar mais ATP, né? Agora, minha grande pergunta para vocês sempre é assim: se eu uso a glicose e faço a oxidação da glicose exógena, veja só, quando o meu corpo pega a glicose, meu corpo não usa glicose, meu corpo usa glicose 6-fosfato. Você fala assim: ah, mas o corpo usa glicose. Usa, mas na forma de glicose 6-fosfato. Então, quando você ingere glicose para usar como fonte de energia primária, se você quer usar a glicose exógena, tenha certeza de uma coisa: você já vai gastar 1 ATP só para fosforilar a glicose. Então, eu prefiro usar a glicose do glicogênio. Então, qual que é a ideia básica? Fazer o atleta acumular mais glicogênio para ele gerar glicose 6-fosfato. Quando ele gera ATP a partir da glicose 6-fosfato, até o ácido pirúvico, ele gera 1 ATP a mais. Ou pelo contrário, quando você usa glicose exógena, você gera 1 ATP a menos, porque você gasta para fosforilar a glicose. Se eu parar para pensar nisso, é melhor eu gastar o glicogênio para fazer energia do que usar a glicose exógena. Todo mundo acha que tem que usar a glicose exógena. Eu acho que não. Eu acho que nós devemos usar o glicogênio. Por quê? Porque eu tenho um rendimento de 1 ATP a mais. Aí você vai falar assim para mim: ô Henrique, mas esse glicogênio está guardando glicose fosfatada. Eu falo assim: sim. Mas se você estimular a formação de glicogênio pós-atividade física, você vai fazer a fosforilação com ATP que você não está gastando para atividade física. E se você estiver fazendo o glicogênio, a glicose 6-fosfato para oxidação da glicose exógena durante a atividade física, você está gastando 1 ATP a mais para fazer a fosforilação da glicose para gerar a glicose 6-fosfato, né? E aí você joga na mitocôndria, faz o ciclo de Krebs. Então imagina você que é sempre melhor utilizar a glicose do glicogênio, que já está fosforilada, do que usar a glicose exógena. Por isso que às vezes eu falo que o momento ideal para você dar uma glicose não é exatamente
antes da atividade física ou durante a atividade física, mas sim depois da atividade física. Por quê? Nós temos que sincronizar o gasto para a produção de energia, né? Isso é que é o importante, na verdade. Vamos começar a trabalhar com o que tem de artigo, né? Olha aqui o glicogênio muscular. Numa dieta pobre ou rica em carboidratos, né? Então eles fizeram uma suplementação aqui numa dieta rica em carboidratos e uma dieta baixa em carboidratos, um suplemento, né? E eles fizeram o quê? Fizeram a medição do glicogênio no músculo desses indivíduos, né? E pós uma atividade física, né? Foi um sprint intermitente. E eles notaram que quando você tem uma dieta, um suplemento rico em carboidrato, e aí o rico em carboidrato foi 7 gramas por quilograma, enquanto que o pobre foi 2 gramas por quilograma, você tem mais glicogênio sobrando no seu corpo depois de uma atividade física elevada, né? É lógico que esse nível de glicogênio aqui a mais pode te dar gás para você fazer mais atividade física, tá ok? Então ter glicogênio no músculo sempre é muito bom para atividade física. Tanto faz se é uma atividade física fosfagênica, se é uma glicose anaeróbia ou se é um metabolismo oxidativo, que é o que a gente chama de uso da glicose até o final. Então, quando você faz um suporte maior de carboidrato, você acumula mais glicogênio no seu corpo, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar para mas isso não é novidade. Qual que é a novidade? Nenhuma. O interessante aqui é o que? Os dados de artigos científicos, né? Olha a variação de interleucina 6 num paciente suplementado, né? E como marcador de inflamação nesse paciente. No indivíduo que usou carboidrato, o nível de interleucina 6 dele é menor do que o cara que não usou carboidrato. Isso diz o quê? Porque o carboidrato antes da atividade física pode dar uma proteção, né, na inflamação no paciente. Inflamação às vezes pode ser associado a sarcopenia ou pode ser associado a lesões, né? E foi uma solução de quanto? 6% de carboidrato. Qual foi o uso? Ad libitum, ou seja, quanto você quisesse usar. Então uma solução de 6% de carboidrato diminui o nível de marcador inflamatório pós-atividade física, tá? E aqui, nesse trabalho aqui, foi avaliado o que? Foi avaliado o tempo para exaustão, né? Isso aqui foi um gel de carboidrato, onde eles avaliaram exatamente o que, né? Eles avaliaram o nível de carboidrato, o nível de carboidrato utilizado na forma de gel e o tempo para exaustão. Logicamente que os indivíduos que usaram, né, o carboidrato, eles tiveram uma diminuição da fadiga, ou seja, tiveram mais energia para desempenhar mais atividade física. Mas ele funcionou numa endurance intermitente, não numa performance de sprint. Por quê? Porque uma performance de sprint rápida, ele é baseado em quê? Glicólise anaeróbia. A glicólise anaeróbia não tem muito a ver com quanto glicogênio você tem no seu músculo, mas sim quanto lactato gera você no seu metabolismo. Quanto mais lactato você gerar, mais rapidamente você fadigará. A gente usa o termo lactato, né? Mas o termo certo é prótons de hidrogênio. Quanto mais acidez você gerar, mais você vai fadigar. Então sempre tem que analisar esse caminho bioquímico. A suplementação de carboidrato aqui já é a interleucina 8, né? Então você tem aqui a resposta de interleucina 8 nos pacientes que fizeram atividade física. O período pós-intervenção com o carboidrato a nível crônico é o período, é a bolinha. O quadradinho foi antes da intervenção. E o que eles observaram, né? Eles observaram que o nível, né, de interleucinas pós-atividade física era menor quando você tinha a intervenção com carboidrato. Sempre aquela questão da solução a 6%, né, com dextrose ou maltodextrina. Você pode até misturar os dois, mas sempre dá um bom resultado na diminuição de marcadores de inflamação pós-atividade física. Aqui você tem um slide do anterior, só que aqui você tem o que? A interleucina 6. No anterior você tem a interleucina 8. E aqui você tem o mesmo trabalho, onde o uso crônico, né, de carboidrato, né, mostrou diminuir a inflamação nos pacientes, né? Então que eles fizeram duas concentrações diferentes, caso a memória minha não me falhe, de 6 e 12. Geralmente os trabalhos fazem 6 e 12%,
e eles mostraram que a intervenção com carboidrato diminuía a produção de interleucina e interleucina 8 no paciente que fazia uma atividade física, né? Isso é interessante por quê? Porque a baixa de citocina, né, a diminuição da citocina é um marcador de inflamação. Hoje nós usamos a interleucina 6, a prostaglandina E2 e o TNF-alfa como marcador de inflamação pós-atividade física, né? Aqui você tem a avaliação de interleucina 1, né, também nesse mesmo trabalho, mostrando também que a suplementação de carboidrato 12% trazia um benefício melhor e após atividade física crônica nos níveis de interleucina 1 no seu paciente, né? Ou seja, é interessante dar carboidrato quando você quer trabalhar no bloqueio da inflamação, diminuição da inflamação, sim, né? Você pode até considerar que a inflamação pode ser um indutor da sarcopenia ou do catabolismo, tá? Mas a gente não limita o pensamento a esse tipo de coisa hoje. Nós sempre imaginamos que você pode bloquear o catabolismo via sarcopenia, diminuindo o processo inflamatório, e você pode dar o carboidrato para estimular o anabolismo. O carboidrato pode estimular o anabolismo por vários caminhos. Um deles é a geração, né, a geração de aminoácidos, ou fazer a transaminação. O outro é a possível aumento da insulina, que é bastante interessante também quando você está sob atividade física, né? A interleucina 10, olha, inclusive a própria interleucina 10, que é uma resposta crônica, né? A liberação de interleucina 10 também acontece em forma diminuída, né? A interleucina 10 é uma interleucina imunossupressora, né? Diferentemente das outras que são imunoestimulantes, a interleucina 10 é imunossupressora. Também é liberada nesse sistema, né? E essa diminuição pode diminuir a imunossupressão causada por interleucina 10, diminuindo, por exemplo, a ocorrência de resfriados, infecções nos pacientes nos atletas que usam o carboidrato. Aqui você tem um trabalho interessante onde eles fizeram uma solução com carboidrato e compararam com a água, né? E eles fizeram uma comparação em termos no protocolo da ingestão cumulativa, né, de líquido, e eles observaram que quando você, talvez pelo sabor, né, mas eles notaram que quando eles faziam a suplementação de água ad libitum ou uma solução com carboidrato e eletrólitos, os atletas todos tendiam a ingerir mais a solução, né? E o que isso repercutia no pessoal, né? Então você tem, por exemplo, o balanço líquido, né? Ou seja, quanto de água você reteve no seu corpo, quanto você melhorou na sua hidratação. Quando eles começaram o trabalho e associaram, por exemplo, o carboidrato com os eletrólitos, eles tiveram o quê? Eles tiveram um balanço hídrico melhor, né? Quando eles fizeram só água, eles tiveram um balanço hídrico inferior. E quando eles não fizeram nada, eles realmente tiveram uma desidratação. Eu sempre falo assim, se você quer melhorar o balanço hídrico no seu atleta, dar só água não é o mais importante. Você tem que dar água, eletrólitos, carboidratos e proteínas. Se você puder sempre acrescentar proteínas para o seu atleta junto com o produto que faz a reposição de eletrólitos com carboidrato e proteína, seria muito interessante para ele voltar mais rapidamente ao peso original, né? A volta ao peso original mais rápida pressupõe que eu tenho um melhor desempenho do atleta, né? Ok? E as sensações de prazer ou desprazer, ou seja, a conexão dele com o mundo, né, também é melhor quando você faz o uso do carboidrato, né? A sensação de prazer no indivíduo, ou seja, as sensações em geral. Quando você faz a suplementação de carboidrato com eletrólitos, ele tem um desempenho melhor. Se você olhou aqui embaixo, você tem vários tipos de atividade física conjunta, né? Você tem a corrida, você tem o ciclismo, você tem a resistência e o período de recuperação, né? Então o uso de carboidrato junto com o eletrólito é bastante interessante. Se você olhar aqui embaixo a formulação, eu não sei se vocês notaram, mas nessa aula de hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu coloquei, nos que eu lembrei, lógico, né? Eu coloquei a formulação embaixo, né? 2% de carboidrato, né? E foi geralmente a gente, quando coloca carboidrato nessa linha aqui, a gente coloca na glicose. E a solução de eletrólito é aquela solução padrão que você tem, né? Eu não vou falar nomes comerciais, porque eu não sei se é tão ético assim falar marca aqui. Mas você colocando o carboidrato, você melhora o desempenho físico do seu atleta no tocante a vários parâmetros quando você pensa em repor, né, os eletrólitos nesse indivíduo.
Isso aqui é um trabalho que eles avaliaram, né, a dieta de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico e atividade física, né, e a avaliação em corredores, né, sexo masculino, 5 dias de corrida, e eles avaliaram o metabolismo energético nesses pacientes. Então eles fizeram aqui, à sua esquerda, uma dieta de alto índice glicêmico e à direita uma dieta de baixo índice glicêmico. Pela diferença vocês verão isso aí, né? E o que eles observaram? Eles observaram que nesses indivíduos, não, aqui está a diferença do suplemento, né? Então você tem à sua direita o de baixo índice glicêmico e à sua esquerda o de alto índice glicêmico. Avaliação de quanto que eles ingeriram de carboidrato, energia na forma de gordura, proteína e o índice glicêmico comparativo dos produtos aqui embaixo, ok? E aqui você tem o desempenho dos seus atletas, né? Ou seja, a oxidação de gordura e de carboidratos com a dieta de alto índice glicêmico, com a dieta de baixo índice glicêmico, né? E aí você faz um estudo comparativo, você vê, né, que a dieta de baixo índice glicêmico, ele leva ao atleta a fazer mais. Olha que coisa interessante. A dieta de alto índice glicêmico é essa de quadradinho, né? E a dieta de a dieta de baixo índice glicêmico de alto índice glicêmico é essa bolinha aqui. O quadradinho é o controle, né? E a bolinha branca é a dieta de alto índice glicêmico. Então olha que legal. Numa dieta de baixo índice glicêmico, você tem uma queima maior de carboidratos, né? E uma queima menor de gordura do que a dieta de alto índice glicêmico. Parece esquisito, né? Deveria ser o contrário, mas não é assim. Você tem, por exemplo, no seu metabolismo um direcionamento de acordo com o tipo de energia que você ingere, né? Esse aqui é um trabalho muito esquisito, mas eu trouxe acho que foi o primeiro trabalho que saiu do Bochecho, né? Eles pegaram os atletas, né? Se não me engano foi corrida, né? E eles fizeram os atletas bochechar carboidrato, né? Bochechar, eles não ingeriram, eles bochecharam e cuspiram. E olha que interessante aqui, o carboidrato é o CHO e o placebo embaixo. E então os atletas que bochecharam o carboidrato e cuspiram, eles tiveram um desempenho melhor do que os atletas que não bochecharam, né? E depois disso começaram a sair vários trabalhos mostrando essa relação entre o bochecho de carboidrato e o desempenho físico. E eles chegaram à conclusão que existe esse efeito realmente do bochecho de carboidrato e melhor desempenho, só que ele é limitado, né? Você não conseguiu melhor desempenho por muito tempo. Esse trabalho aqui foi 30 minutos. Depois de mais ou menos 30 minutos, o desempenho foi igual, né? Mas o bochechar carboidratos é interessante para uma atividade física, desde que essa atividade física seja uma atividade física de curta duração. Então não pode ser muito tempo. Por quê? Depois de mais ou menos 30 minutos, esse bochecho não traz um benefício específico. Mas, se você está tendo uma atividade física nesse tempo, o bochecho de carboidrato pode ser interessante para você melhorar seu rendimento. E realmente as revisões, né, depois disso você tem aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos, né, onde 5 mostraram que há uma melhora de performance. Não é muita coisa, você pede aqui 2.8, 3. E você pega que todos eles ficaram no prazo máximo de 1 hora, né? 2.8, 3.7, 2.0, 2.0, 1.9, ou seja, 2% em média a mais de rendimento físico nos atletas. Esse rendimento físico pode ser significativo? Pode ser significativo se você estiver disputando uma competição bastante acirrada ou bastante importante, né? Então, e outra coisa, pode ser tanto a glicose quanto a maltodextrina. Os estudos fizeram um trabalho com ele a 6%, maltodextrina ou glicose, tanto a maltodextrina quanto a glicose melhora esse rendimento. Qual a conclusão dos pesquisadores, né? Nós temos receptores na boca, e eu falo sempre isso nas minhas aulas, né? Nós temos receptores na boca que chegam para você e falam assim: olha, tá chegando. Quando você bochecha o produto se liga no receptor e você sinaliza para o seu cérebro assim, do tipo, ó, continua aí que tá chegando o rango, né? E tá chegando o rango de fácil absorção, ou uma energia de fácil uso, então manda bala porque a coisa tá ficando legal. Então ele faz às vezes uma sinalização do tipo aumenta a performance, né? Um efeito que eu acredito ser puramente do sistema nervoso central, tá? Não é periférico.
Esse artigo é legal, esse artigo é muito bom. Eu até chamei os alunos da minha pós para assistir essa aula exatamente para ver esse artigo aqui e o outro que eu vou mostrar da isomaltulose, né? Todo mundo fala assim: ah, então eu quero um carboidrato que fique mais tempo no meu corpo, que não suba rápido e caia muito. A galactose, né? A galactose, aqui é uma comparação de galactose com glicose, né? E olha aqui o momento, os caras ingeriram. Por isso que eu falo, a absorção é muito boa, né? Você repousa, né? E você ingere aqui, ó, no nível assim de mais ou menos 20 minutos, você tem um nível máximo de glicose no seu corpo. E olha que legal, você ingere a lactose, você tem um pico de glicose, que depois vai caindo. 150 minutos, ele já está bem baixo, né? Aí você pega a galactose, você ingere a galactose, ela vai subindo devagarzinho, subindo. Enquanto a glicose já está caindo, ele está subindo ainda, e depois ele começa a cair lentamente. Qual que é a vantagem de você ter essa reação, né? Você tem um aporte de energia mais prolongado, você não tem o pico hiperglicêmico e de manhã você não tem o pico de hiperinsulinemia. O que pode ser muito interessante para pacientes, por exemplo, hepatopatas, pacientes com hiperammonemia e pacientes também, atletas aeróbios que vão fazer uma atividade física muito longa, né? Para manutenção do nível de glicose dele, né? Isso pode ser muito interessante para você usar nesse tipo de atleta. E quem que é? É um açúcar besta que é a galactose. E olha só que legal, né? Oxidação da glicose exógena. Então isso fez o que? Ele fez o que nós chamamos de produto marcado, e nós observamos que a galactose ela dá um pool de glicose mais lento e devagar para oxidação, para você fazer a sua energia, né? E o interessante é isso, depois que você toma lactose e glicose como combustível para energia, você vê aqui, por exemplo, o nível de glicose plasmática. Quando você toma a galactose, o nível de glicose plasmática sua com 50 minutos é menor, mas com 120 minutos é maior, né? E olha que legal aqui, por exemplo, o glicogênio no músculo, né? Quando você ingere a galactose, ele aumenta e depois cai, ou seja, é inverso, né? Ou a glicose no fígado, você vê que ele não dá um impacto hepático muito grande, né? Esse impacto de formar glicose em grande quantidade no fígado rápido pode gerar o que a gente chama de lesões, como por exemplo a síntese de lipídios, né? E olha aqui a glicose exógena marcada, quando você tem, após a ingestão de galactose, tem um perfil exatamente o contrário da glicose. A glicose tem um pico com 60 minutos, a galactose mantém um pico constante de 60 a 120, mostrando o quê? Que ela funciona como pool de fonte de glicose no nível mais prolongado. Se você somar essas duas curvas, talvez seja bom você misturar a galactose com glicose e administrar no seu atleta. Quando você põe a glicose e a galactose, você tem a glicemia imediata e a glicemia retardada, que pode dar um bom resultado para o seu atleta que faz uso da glicose para fazer energia, né? Mas se você for imaginar um paciente diabético ou paciente com hiperammonemia, a galactose sozinha pode parecer um bom produto para ele introduzir, né, como fonte de energia para ele, uma fonte de energia que vai captar o nitrogênio, mas vai captar de forma lenta e gradativa, né, que vai funcionar muito bem durante o dia todo nele. Ou esse trabalho aqui, ó, pega aqui, vamos pegar aqui para não ficar confundindo as coisas, né? Você tem aqui a isomaltulose, a sacarose, que é o açúcar, né? E você tem a água, controle. Então você tem aqui a glicose, né? Que é o que nós vamos ler aqui. A glicose, né? É o símbolo aberto, né? Os triângulos aqui é a água, né? O quadradinho é a sacarose, tá? E o que nós chamamos de... E o círculo é o drink da isomaltulose. Então, você tem aqui o nível, né, da isomaltulose na bolinha como um ciclo, um nível que vai dar para você uma glicose mais constante. Ele não dá um pico de glicemia muito alto, então ele dá um pico de glicemia, mas não alto como acontece quando você dá uma sacarose, que é o açúcar. Então a isomaltulose também tem pode ser considerada uma boa fonte de carboidrato de ação meio que crônica, né?
Então imagina você, por exemplo, começar a usar, ao invés de começar a usar o açúcar, usar a isomaltulose e a galactose no seu dia a dia. Isso vai ajudar bastante você a diminuir o pico de hiperglicemia, o pico de hiperinsulinemia. Isso poderia ser útil, por exemplo, no paciente diabético, isso poderia ser útil, por exemplo, no paciente obeso, ou até no paciente com hiperammonemia, né? Mas no atleta também, se você pensa, eu quero manter o nível plasmático desse cara durante muito tempo, não vou dizer muito tempo, durante um tempo mais prolongado, você pode dar a isomaltulose, que você vai ter um nível mais prolongado de uma glicemia mais constante. Isso pode ser importante no rendimento físico do atleta. Você só tem que entender o caminho metabólico do seu atleta, ou seja, como é que ele vai usar isso aí, quando que ele vai usar e como é que é o desempenho dele na atividade física. Pelo que a gente sabe hoje, pelo que eu estou falando aqui, grande parte desses dois carboidratos aqui vão ser aplicáveis em atletas aeróbios, né? Mas eu posso usar num recovery, né? Olha a questão de exalação de CO2. Né? Quando é que você exala CO2? Né? Quando você pega o seu produto e joga na mitocôndria, né? Quando você começa a jogar na mitocôndria, você começa a exalar CO2. E olha que interessante aqui, uma associação de glicose mais sacarose, glicose mais maltodextrina, glicose e água. Então a água, quando você consome água, você não aumenta, não começa a exalar CO2 marcado, né? É lógico, carbono 13, né? Quando você consome a glicose, você elimina um certo nível, mas o resultado foi melhor quando eu uso o que? A glicose com a sacarose marcadas. Por quê? Porque a sacarose, ela não é fonte só de glicose, né? Porque senão eu teria só a glicose aqui, teria o melhor efeito. A glicose com relação à glicose mais a maltodextrina, que também é a glicose polimerizada, dá o mesmo desempenho. Isso quer dizer o quê? Que depende da atividade física que você tem, aqui é a atividade física aeróbica, porque se você está exalando CO2, você está fazendo isso na mitocôndria, da glicose ou da glicose mais maltodextrina é a mesma coisa, né? Mas dá uma frutose, que faz parte da sacarose, aumenta a excreção de CO2, ou seja, aumenta a sua velocidade de uso desse produto para fonte de energia. E realmente eu acredito muito na frutose como uma fonte de energia primária rápida para você usar na glicose anaeróbia e para você fechar o ciclo do ácido carboxílico mais rápido do que a própria glicose, ou seja, a frutose pode ser uma boa fonte alternativa para geração de energia nos atletas, né? Então a mesma coisa aqui, né? A oxidação da glicose exógena. Eu não vou dizer só glicose, eu vou dizer glicose e frutose, porque eles fizeram a marcação aqui e olha que interessante. Quando você gera glicose mais sacarose, você tem o que? Você tem o aumento da oxidação de glicose exógena, que foi naquele slide anterior, porque eu joguei mais CO2 marcado. Então a oxidação de glicose exógena é maior quando eu uso a sacarose que tem a frutose, né? A frutose ela entra diretamente sem pedir permissão, né? Ela tem um caminho metabólico mais rápido, né? Tanto é que a frutose em excesso ele pode causar grandes problemas à saúde humana. Um problema é esse, olha aqui que coisa interessante. Como ele entra mais rápido e faz a energia rápida, ele pode gerar mais lactato, né? E olha aqui que no uso da glicose mais a sacarose, você tem mais geração de lactato do que a glicose per si e do que a glicose com maltodextrina, ou do que a própria água, né? Então você gerou o que? Mais lactato, numa velocidade maior, né? Ou seja, então isso quer dizer que nesses atletas, possivelmente a fadiga neles, a fadiga muscular ou a fadiga lática chegará mais cedo, né? O risco de ter uma fadiga lática é maior. Mas se for um atleta que faz uma atividade física muito rápida, né, por pouco tempo, talvez não fosse tão importante assim. Mas se você analisar esse risco de fadiga lática, realmente ele vai ter a fadiga lática. Como é que vocês podem fazer isso aqui? Né? Se você tiver um curso de medicina esportiva, de suplementação e medicina esportiva, você vai entender que o uso do bicarbonato e o uso da betalanina pode diminuir esse aumento de lactato, mas não vai diminuir a formação de ATP. Então a sacarose ou a frutose pode ser uma boa fonte de energia para o seu atleta, desde que você compense a fadiga lática, né? E como é que você compensa a fadiga lática? Com tamponamento. Aí você pode usar tanto a nossa betalanina quanto o nosso bicarbonato, né? Que seria uma associação racional e bastante interessante. Então você tem aqui olha só,
maximizando o armazenamento de glicogênio muscular. Olha como é que eu faço para maximizar. Esse trabalho suplementou, eles avaliaram, por exemplo, a resposta de insulina após a ingestão de carboidrato mais proteína, mais carboidrato, que seria a glicose mais a maltodextrina. E eles notaram que quando eu colocava uma proteína hidrolisada do leite, que é o whey hidrolisado, eu tinha um acúmulo, eu tinha uma resposta de insulina maior, né? Ou seja, o efeito insulinotrópico da proteína somando o efeito insulinotrópico do próprio carboidrato, aumentando, né, o nível de insulina, né? E aí você tem o que? Quando você avalia a síntese de glicogênio, né, no final das contas, o carboidrato, que é a associação de glicose mais maltodextrina, dá uma performance mais interessante do ponto de vista acúmulo de glicogênio. Quando é que eu poderia fazer o meu acúmulo de glicogênio? Ou quando seria o melhor momento? Na minha concepção, pós-atividade física, né, que a gente daria o carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato acumulado nele estaria no nível menor possível. E a resposta do corpo seria o quê? Aumentar o acúmulo. Mas você pode usar indutores metabólicos para fazer isso aí. Eu vou mostrar para vocês de forma interessante essa associação. Esse é um trabalho de congestão de proteína, né, e carboidrato, né, e a síntese, né, de proteína na mitocôndria e no músculo em si, né, a miofibrila. E o que eles notaram, né? Eles notaram que o nível de insulina, olha aqui, novamente aqui, carboidrato mais proteína mais carboidrato, né? E a carboidrato mais whey, né? E o carboidrato que é a maltodextrina sozinha e com whey. Quando você junta o whey, você tem um pico de insulina maior. No atleta resistido, esse pico de insulina pode ser interessante para aumentar o ganho de massa nele, mas também para desmobilizar o nosso carboidrato e mandar ele para o músculo para fazer o quê? Para fazer energia? Não, para fazer biossíntese. E aqui você podia somar o BCA junto para aumentar mais ainda a capacidade biosintética do músculo, né? Então o pico de insulina que estimula o mTOR coincidindo com o pico de aminoácido com o pico de glicose para fazer a transaminação, né? Mas olha que coisa interessante, apesar do carboidrato mais a proteína aumentar muito o efeito da insulina, o nível de ureia aumentou mais com carboidrato, com mais proteína do que com carboidrato. E o que significa ureia? Houve um excesso de proteína. Você vai falar assim, ele catabolizou? Não, ele não catabolizou. Ele simplesmente levou um excesso de proteína. Esse excesso de proteína foi metabolizado. E aí você gerou amônia, que depois você gerou o quê? Ou a ureia. Então, a grande sacada para o atleta é saber controlar, para o atleta não, para vocês que cuidam de atletas, é saber modular quanto de proteína está ingerindo e ao mesmo tempo quanto de carboidrato está ingerindo, para quê? Para ter o máximo de acúmulo de proteína e não excretar nitrogênio. Por quê? Porque a proteína é um macronutriente mais caro do que o carboidrato, né? E quando você começa a catabolizar a proteína, ou seja, pegar a proteína em excesso que você gerou, fazer transaminação, tirar o nitrogênio dela e provavelmente fazer glicose, né, para acúmulo, é porque você está com excesso calórico. Se você está com excesso calórico, você poderia diminuir a proteína e aumentar o carboidrato, você teria um desempenho melhor, né? E o custo também ficaria menor. Aqui você tem a congestão, e aqui você tem a congestão de carboidrato, mas somado, você sabe que os atletas estão fazendo o que a gente chama de resfriamento do corpo antes de fazer uma competição, né? E esse resfriamento do corpo, nós sabemos, melhora a performance. Por quê? Porque ele retarda o aquecimento que diminui a performance. E o que eles fizeram aqui? Eles fizeram o resfriamento, né, do corpo dos atletas e somaram isso com a ingestão de carboidrato. Então você vai ver aqui o pré-cooling, né? 60 minutos, depois meio tempo de jogar o futebol, 15 minutos de descanso, né, mais meio tempo de futebol e avaliação em teste de performance. E eles avaliaram a temperatura corporal e administraram o carboidrato, né? E aqui eles administraram um produto contendo 6,6 gramas de carboidrato por ml, mas também tinha sódio nesse produto, né? E eles avaliaram como é que foi o desempenho desses atletas. O resultado é que a temperatura corporal nos atletas que usaram o carboidrato e fizeram o resfriamento foi melhor, né? Olha aqui, não a nível agudo, logo no começo, mas lá no finalzinho. Olha que gozado, interessante
e maravilhoso. O carboidrato, só o uso de carboidrato não interferiu muito na temperatura corporal. O placebo mais resfriamento mostrou um desempenho legal, mas não foi excelente, né? O placebo mostrou desempenho muito parecido com só o carboidrato, e o carboidrato mais o resfriamento aqui no período final mostrou um efeito melhor, né? Ou seja, aqui provavelmente nessa fase aqui 4, 5, 6, nos pontos de tempo 4, 5, 6, esse atleta que estava com a temperatura corporal mais baixa, ele tinha um desempenho físico melhor, né? Bom, e se for só isso, tudo bem, né? Mas olha só, o desempenho cognitivo, a velocidade dele, o tempo para exaustão cognitivo está no outro, né? A velocidade dele era melhor e o tempo para exaustão também foi melhor quando eles usaram o carboidrato e o resfriamento, né? Interessante, né? E aqui você tem a função cognitiva deles, né? Olha que coisa interessante. A função cognitiva deles teve um desempenho muito parecido, né? Quando os caras usaram o carboidrato ou quando usaram só resfriamento. Resfriar o corpo, né? Ou usar carboidrato antes de atividade física preserva a sua função cognitiva, né? A sua função cognitiva durante a atividade física e pós-atividade física. Isso já foi visto com carboidrato antes, né? O carboidrato preserva essa função cognitiva. Talvez porque a glicose como fonte de energia para o sistema nervoso central fosse interessante, né? Outra vez o próprio lactato. Eu não sei se vocês sabem, mas o lactato gerado no seu corpo, ele é usado como fonte primária de energia no seu cérebro, né? E é uma fonte de energia que o seu cérebro adora. Então, seu cérebro é um captador de lactato para fazer energia, né? Ok? Isso aqui é um trabalho de somar carboidrato com carnitina. Eles pegaram o carboidrato e somaram carnitina. Aí você vê aqui, ó, o acúmulo de carnitina, né? A carnitina no indivíduo é maior quando você usa com carboidrato. Gozado, interessante e ao mesmo tempo ilógico, porque você fala assim, mas a carnitina não muda o metabolismo de carboidrato, né? Teoricamente não. Mas olha aqui o que a gente pode chamar de complexo piruvato deshidrogenase, né? Ele funciona melhor quando você dá carnitina com carboidrato, né? Então você tem, por exemplo, numa atividade física mais intensa, né? Depois de um certo tempo, o seu complexo piruvato deshidrogenase está funcionando melhor, automaticamente você está fazendo mais energia, ou seja, você desempenha melhor a sua atividade, né? O lactato caiu, né? Então o lactato em quem usa carnitina mais glicose, ele cai mais, ele atinge um nível menor do que quem usa só o lactato, só o carboidrato. Então o acréscimo da carnitina a um carboidrato melhora ou retarda a fadiga lática, né? Então você pode usar, por exemplo, a carnitina em atletas que fazem glicólise anaeróbia, que gera lactato e que gera fadiga lática. E qual que é a vantagem de gerar menos lactato? Menos fadiga, né? Então você nem que pensa nisso, né? Carnitina com carboidrato para retardar a fadiga lática. Pode ter uma lógica muito grande, porque a carnitina ela é associada à função mitocondrial. E para você melhorar a atividade mitocondrial, uma das primeiras premissas básicas que eu tenho é captar ácidos de cadeia curta e de cadeia longa. Apesar de que o piruvato originalmente ele não depende da carnitina, ele depende do complexo piruvato deshidrogenase, que também está alto. Então o que aconteceu quando eu dei carboidrato com carnitina? Eu aumentei a captação de piruvato na mitocôndria, por isso que eu diminuí o lactato no corpo do indivíduo, né? Mas olha aqui interessante, né? Poder, quilômetros corridos. Olha aqui quando eu faço uma glicose com uma frutose e quando eu faço só glicose. Se eu fizer glicose mais frutose, eu tenho um desempenho físico melhor do que quando eu faço glicose só glicose. Então cai por terra aquele conceito de que eu vou usar glicose, dextrose, maltodextrina, né? Para um atleta, né, de ultramaratona, ou você dá glicose mais frutose, você tem um rendimento melhor no seu atleta do que só dar glicose, né? E olha que foi equivalente, 36 gramas de glicose, 18 de glicose mais frutose. Como começar a pensar nesses trabalhos para fazer uma suplementação adequada nos atletas, né? Até a própria glicose, a dextrose, a frutose, a galactose e a isomaltulose podem ser trabalhados para você ter um desempenho melhor do seu atleta. Imagine aqui, eu fico
definindo uma formulação ideal, né? Glicose com frutose, com galactose e com isomaltulose, numa quantidade pouco pequena de cada um deles. Essa coluna aqui com 100 km seria muito melhor, né? Eu acredito que sim. Então, olha aqui a suplementação de glicose com frutose, o desempenho físico do atleta que usou foi melhor em todos os momentos, né? E melhorou muito mais no último momento, ou seja, lá na distância mais prolongada, né? Ou distância maior. E olha que interessante, aqui você tem a glicose e a frutose, né? A glicose e a frutose deu um pico de glicose no corpo, né? Enquanto que a glicose somente deu um pico menor. Olha que coisa esquisita, né? Mas você sabe que a própria frutose tem uma biosimilaridade melhor e se transforma em glicose, né? Mas olha o lactato no sangue, né? O lactato do sangue subiu mais. E lá no final subiu mais ainda, né? Ou seja, por que eu fiz isso? Porque eu coloquei muito substrato para a produção de energia. É o mesmo caso de você ter a glicose com a sacarose no suplemento, né? Se eu tive esse quadro com a sacarose e eu tive o quadro com glicose mais frutose, eu penso, por que eu não uso sacarose? Talvez porque o lobby das empresas não seja interessante. Por quê? Porque açúcar de cozinha todo mundo tem em casa, né? Então pensa muito bem, talvez que nós possamos usar açúcar, né, nesses atletas e ter um rendimento melhor, né? E a oxidação de glicose exógena foi melhor quando eu acrescentei, né? Olha aqui, glicose com cafeína, né? A cafeína mais a glicose, a cafeína estimula a oxidação da glicose, gerando mais energia. É interessante porque o pessoal fala, quase ninguém usa cafeína com glicose antes da atividade física. Talvez você possa usar antes e durante a atividade física, que seria uma boa associação, se você quiser gerar mais energia. Qual que é o imposto que eu pago, né? Provavelmente mais lactato que eu gero. Mas olha que legal, o substrato de oxidação, né? Quando eu coloco a cafeína, você tem a glicose endógena, glicose carboidrato endógeno, carboidrato oxógeno e gordura. Então, quando você associa, né, quando você não dá a cafeína, você praticamente oxida quase toda a sua glicose. Quando você dá água, você oxida quase toda a sua glicose de dentro. Mas quando você dá um carboidrato com, né, a cafeína, você acaba oxidando, né, também o carboidrato exógeno. Tá ok? Isso pode ser legal, né? Tá aqui, né? A última coluna. E glicogênio? Como é que eu faço para acumular o máximo de glicogênio possível? Ó, eu tenho glicogênio no músculo, aí eu penso assim, poxa, eu preciso acumular glicogênio no músculo do meu atleta para ele desempenhar melhor na atividade física depois. Quando eu dou carboidrato com cafeína, eu tenho o máximo de acúmulo de glicogênio, né, no atleta, né? Então, após a atividade física, acabou a atividade física, toma glicose com cafeína. E aí você vai acumular mais glicogênio para a próxima atividade física, ou seja, o desempenho dele vai ser melhor no outro dia e nos dias subsequentes quando ele fizer essa suplementação dessa forma. Por isso que muitos atletas meus usam cafeína com carboidrato antes ou depois da atividade física, principalmente depois da atividade física, né? Porque eu acumulo mais glicogênio. Lembra bem, cada glicose que você usa do glicogênio é um ATP a mais que você economiza para não precisar fosforilar a glicose exógena. Isso, do ponto de vista do atleta, é importante. Olha, quando eu faço associações, né? Aqui você tem a associação de arginina, carboidrato e BCA numa bebida, né? E aqui você tem o pessoal que tomou o produto e a concentração de BCA no sangue do indivíduo que usou essa bebida com arginina, BCA e carboidrato sobe. Ó, legal, eu estou dando BCA, então BCA tem que subir. Mas olha a relação triptofano-BCA, caiu, né? Então o que aconteceu com esses atletas? O BCA subiu, o triptofano se manteve e a relação triptofano-BCA mudou. E aí você tem o que? Menos triptofano entrando no cérebro, menos serotonina, menos quinolínico, automaticamente menos quinolínico, menos fadiga central, né? Porque hoje em dia o pessoal está falando que a fadiga central é mediada pelo ácido quinolínico e não pela serotonina. Mas é quase a mesma coisa, o quinolínico vem da serotonina, mas também vem pela ativação da endoleamina de oxigenase. Aí fica a sugestão para os caras, né? Inibe a endoleamina de oxigenase para ver se o seu atleta retarda a fadiga central, né? Eu acredito que deve retardar.
Olha que legal esse trabalho aqui, onde eles fizeram carboidrato, proteína e eletrólitos, né? E a glicose sanguínea. Quando você usa placebo e carboidrato, proteínas e eletrólitos, você tem uma glicemia melhor, né, nos atletas. Então você tem o carboidrato, a proteína e os eletrólitos com uma boa suplementação pré-atividade física para manter sua glicemia no nível maior para você desenvolver mais atividade física. E aqui, né, a mesma avaliação com um tipo de exercício diferente, né, ainda mostrando que a associação de glicose, proteína e eletrólitos é uma boa associação para atividade física, para melhorar a performance de atividade física, né? Aqui na expiração de carbono marcado também, uma comparação entre glicose, glutamina e arginina, né? Mudou muita coisa? Não. Glicose é o quadradinho branco, o triângulo para cima é a glutamina e o losango é a arginina, né? Em termos de expiração de carbono marcado, praticamente o mesmo desempenho, ok? Mas olha aqui a questão do substrato para oxidação, né? Quando você deu a arginina, você teve o que? Melhor, né, desempenho de oxidação de substrato. E aqui você tem o que? Ainda nesse mesmo caminho, a oxidação de carboidrato, tanto endógeno quanto exógeno, né? E quando você tem não administração de glicose, você tem mais oxidação de carboidrato endógeno, né? Mas olha que legal, a arginina melhora a oxidação ou a oxidação de glicose, ou seja, o consumo de glicose no seu corpo, né? E aqui você tem a comparação, né, em termos de substrato para oxidação, carboidrato ou gordura. Quando você não dá glicose, você usa muita gordura, né? Então seu nível de oxidação é menor. Isso quer dizer que o ATP dele está sendo prioritariamente feito na mitocôndria, né? Mas quando você usa a arginina, o que você faz? Você faz com que o seu corpo oxide mais carboidrato e oxide menos gordura. O que bate com o fato de você fazer uma atividade física quando você pode gerar mais ATP a um espaço menor de tempo. Por quê? Para oxidar o carboidrato, você forçosamente vai usar a glicólise anaeróbia, né? E também o oxidativo. Com isso você vai gerar mais ATP, com isso seu desempenho físico pode melhorar. Então o uso de arginina pré-atividade física, onde você tem a base de geração de ATP via glicolítica, pode aumentar o desempenho do atleta, né? Mas também pode ser usado num paciente diabético, por que não, né? Aqui é a mesma coisa, né? Eu acho que eu repeti o slide, né? A glicose plasmática, né? Quando eu não dou glicose plasmática, a glicose plasmática tem baixo, né? Mas o que você tem aqui, né? O uso da glicose, assim como o uso da arginina, aumenta a glicose plasmática e a sua oxidação, né? O que é bastante lógico e racional. A arginina é o hormônio insulinotrópico, né? É um aminoácido insulinotrópico. Mas olha a coisa interessante, né? O lactato. Parece que a glutamina é melhor para manter o lactato mais baixo, né? Olha que coisa fantástica. A glutamina pode baixar o lactato, mas olha que legal, a arginina também é associada a um lactato mais baixo do que quando você dá glicose ou não dá glicose. Então a arginina e a glutamina podem retardar a fadiga nos seus pacientes, né? Fadiga lática. E o cansaço, né? A sensação de fadiga muscular, né? Parece que você tem menos fadiga muscular quando você usa a glutamina, né, e a arginina do que quando você usa o carboidrato ou não usa nada, mostrando uma alteração metabólica. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu vou afirmar aqui uma coisa que está na minha cabeça. Proteína e aminoácidos, se você der de atividade física, ele vai retardar, vai diminuir a dor muscular e a fadiga muscular. Com certeza vai. Nós temos estudos muito legais com a citrulina para essa finalidade, né? E o resultado é muito interessante. Ou aqui do ponto de vista patologia, né? Você pega a glicose e esses pacientes são o seguinte, são pacientes com hiperammonemia que usaram a glicose, uma infusão de glicose rápida e curta, né? E o que eles fizeram? Né? O que eles fizeram? Uma infusão de glicose lenta, ela é melhor para hiperammonemia no paciente, né? Diminui o nível de amônia na artéria. Ou aqui, né? Você tem também o que? Uma diminuição da amoniogênese renal, né? Também mostrando que a taxa de glicose meio que extended release no seu sangue,
ela é associada a uma diminuição do que a gente pode chamar de catabolismo de nitrogênio, né? Por isso que eu falei que às vezes trabalhar com uma galactose, uma isomaltulose pode ser interessante não só para atletas, né, mas também para pacientes hepatopatas, que é uma outra aplicação interessante, né? Agora, olha esse slide aqui, coisa mais esdrúxula, né? Esse trabalho foi publicado essa semana passada, né? E aqui você tem o percentual de consumo de gordura e a relação LT-ST. Olha que coisa legal, né? Quando você aumenta o percentual de gordura que você come, a LT-ST diminui. O trabalho foi em coreanos, tá? Mas eu suponho que não é só coreano que reage desse jeito, né? Então foi uma diminuição do que nós chamamos de... Foi um aumento de ingestão de gordura, percentual de gordura na dieta, né? E o que aconteceu com eles? A LT-ST caiu, né? Quando você chegou a 30 e 50% de gordura na dieta, a LT ficou num índice bastante baixo, né? Então a LT-ST caíram nesses pacientes de acordo com o consumo de gordura. E olha que legal, aumentou com o consumo de carboidrato. Então quando você começava a aumentar o carboidrato na sua vida, a sua LT-ST subiam também. Olha que coisa interessante. No nível onde você tem mais que 50% de consumo de carboidrato, a sua LT e a sua ST sobem, né? Então o que sobe a LT-ST não é lipídio, né? É carboidrato, né? Por quê? Biossíntese. Eu não falei para vocês que a LT é a alanina aminotransferase e a ST é a aspartata aminotransferase? E quem que é o substrato da alanina aminotransferase? Piruvato. Quem que é o substrato do aspartata aminotransferase? Oxalacetato. Eles vêm primariamente de onde? O LT vem da glicose. E o ST pode vir da glicose e pode vir do ácido graxo, né? Mas ele primariamente vem de onde? Da glicose. Todos os dois vêm primariamente da glicose, a grande maioria. Então o oxalacetato ele é gerado no ciclo do ácido cítrico. E esse caminho metabólico leva a uma anabolização. E aqui você está dosando a LT-ST, que é o que? A geração de aminoácidos no fígado seu, né? Mas não é só isso, né? Se você ingere glicose demais, se você tem uma desglicemia, você vai estimular o SRBP1C, que vai aumentar o que? A sua síntese de lipídios, né? Então você vai ter o que? Um grande problema sintetizando lipídios, e você vai ter o excesso de glicose culminando numa resistência periférica à insulina. Antes disso, numa patologia que o pessoal fala muito hoje, que é a glicolipotoxicidade. Então pensem muito bem na quantidade de glicídio que vocês consomem no dia a dia, né? E também no atleta. O atleta usa glicídio de forma indiscriminada como anticatabólito, né? Nós temos que avaliar quão anticatabólito que ele é ou quão patológico